Então vamos dar início a este, portanto, workshop D do bloco 2 da Ética Summit. Saudações esportivas, portanto, a todos os presentes que nos acompanham desde a América com o Brasil, Europa, Portugal e África com Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Santo Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial e Timor. Passo de seguida a apresentar os nossos convidados para o workshop D, que irá abordar o tema infiltração criminosa no desporto, enquadramento normativo em vigor. Portanto, temos como convidados Leonardo Andreotta, do Brasil, portanto, que é ex-presidente do Instituto Brasileiro do Direito Desportivo, o professor Luís Paulo Relógio, advogado e docente da Universidade Autónoma de Lisboa, e o professor José Manuel Sampaio Nora, presidente da Associação de Direito Desportivo de Portugal, e o nosso moderador, João Pedro Mendonça, editor de desporto da RTP. João Pedro Mendonça, passo-te já para a moderação, se faz favor. Muito obrigado. Eu é que agradeço o direito de vos fazer perguntas, de colocar interrogações, daquelas que nos vêm às vezes à cabeça, nomeadamente quando vemos aquilo que é um espetáculo, aquilo que é o regozijo perante um espetáculo, perante um desempenho desportivo, maior ou melhor, mais perto ou mais longe das cores do nosso coração, sejam elas as nacionais ou dos clubes, muitas vezes referidas ou desconfiadas. A infiltração criminosa no desporto, às vezes, debate-se, parece-me a mim, quase a par com o resultado desportivo no dia seguinte ao desempenho desportivo. A minha primeira questão gostava de colocar, e são bem ilustres os nossos convidados, é exatamente qual é que é o conforto que têm pessoalmente, enquanto adeptos desportivos, e posso usar o exemplo do futebol porque acho que o devo usar neste caso, qual é o vosso conforto com a equidade, com a tranquilidade, com a legalidade do resultado desportivo no dia seguinte a assistirem a eles, e gostava que se pronunciassem os três sobre isso, para começar. Eu peço desculpa, vou interromper porque a ligação cortou e eu não ouvi a pergunta, pedi-lhe mas eu... Pedro Mendonça poderia Obrigado, repetir, prazer em vê-lo também. Igualmente. A minha pergunta é até que ponto, hoje em dia, nós discutimos, vou usar o futebol, por exemplo, como exemplo, discutimos às vezes, tanto no café, na nossa casa ou com os nossos amigos, o dinheiro e o resultado a seguir um dia desportivo. A questão que colocava era em relação à vossa tranquilidade enquanto adeptos e como conhecedores deste infeliz fenómeno que claramente existe, desta infiltração criminosa no desporto, com quanta tranquilidade é que hoje em dia encaram como adeptos o resultado desportivo no dia seguinte? E posso começar por si, já que o apanho aqui mais à mão. O que é sempre ingrato com pessoas de tão nomeada, que também cumprimento, como o Dr. Luís Paulo Relógio, de quem sou amigo, e deixo também um cumprimento especial. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Panathlon o convite que me endereçou para estar aqui, como também para fazer parte da mesa de honra. Não queria começar por deixar disso. Acima de tudo, apesar de ser um jurista e um advogado que trabalho nesta área, eu sou adepto e gosto do jogo. E acho que cada vez mais isso está a esfumar, esse gosto do jogo. Os meus filhos veem o futebol, veem frames e coisas pequeninas, não veem um jogo, acho que nem têm pachorra para ver um jogo. Como juristas e de pessoas que trabalhamos no meio, nós não podemos ter uma opinião de que isto já esteve muito pior e que foram dados os passos necessários, mas que haverá sempre algo a fazer. E o direito é isso mesmo.
haverá sempre passos a dar e que as coisas não estão a acontecer. Agora é o óbvio, e João Pedro Mendonça pega numa questão que eu até acho que há uma declaração do professor Luís Castro, que cada vez mais a suspeição sobre o que acontece num jogo de futebol é maior. Se uma equipa ganha de uma forma muito substancial, é porque os outros estão comprados. Se os outros, o surpreendente, ganham, é porque compraram os outros, e já não há mérito desportivo. Tudo é ligado a uma vertente maléfica, digamos assim, do desporto. E isso é uma coisa negativa. E acho que nós todos temos que credibilizar. Eu disse sempre que achava que todos estes processos sociais que correm no futebol, mais do que decidir aquele processo em concreto, tinham que credibilizar o futebol, porque o futebol e o desporto, e falo do desporto em concreto, sairia sempre beliscado, maior ou menor medida, de todos estes processos sociais. E acho que aí a comunicação social tem um ponto muito importante, quer na explicação. Eu colaboro com o Jornal Record e com a Sport TV e tenho tentado cada vez mais explicar isso, porque acho que é muito importante passar para a opinião pública de que as sanções doem e que são efetivas. E que a pior coisa que poderia acontecer era quando havia um processo, isto não vai dar nada porque estes vão se safar como se safam sempre. E esse é o ponto importante. Agora, à segunda-feira, falando na segunda-feira, como falou depois de um jogo, é óbvio que nós ficamos sempre receptivos se aconteceu algo de anormal. Agora, cada vez mais eu sinto, e o Dr. Luís Paulo Relógio sabe melhor do que eu, porque até faz parte, ou fez parte de órgãos regularmente notado, acho que cada vez mais nós temos instruções e instrumentos que nos permitam agir de uma forma célere, de uma forma clara e de uma forma efetiva. Poderá haver um ou outro julgamento com o qual não concordamos, mas isso faz parte da dialética jurídica e da justiça. A justiça tem que ser célere e efetiva, e que não olhe a quem está a sancionar, e eu acho que esses 3 pontos estão a acontecer. No que toca à evolução legislativa, e aproveitando para falar um bocadinho, porque eu compreendo perfeitamente a pergunta que o João Pedro Mendonça fez, e bem, porque é uma pergunta que tem pano para mangas. Se eu lhe responder a tudo o que acho, não passa a bola a ninguém, estamos aqui a hora toda. Agora, acho também que há perigos. Há uma expressão que o Emanuel Medeiros diz, que eu acho que ilustra bem do que eram, por exemplo, os fundos. Os fundos são um iceberg que nós só vemos o bocado do gelo que está fora do mar, e de facto é importante esclarecer isso, até porque eu acho que a transparência é cada vez mais o valor que é importante em todo o desporto. Porque, eu dou-lhe um exemplo em concreto, porque é que não pode deixar de haver classificações dos árbitros no final do ano? Porque tem que haver transparência, é um exemplo. Tudo o que está relacionado no futebol e no que toca a dinheiros e a sociedades esportivas e a clubes tem que ser o máximo transparente, para que a pessoa, um dia que desconfia de uma coisa, por mais afastada que esteja do meio, tem que ter a capacidade de poder perceber isto é assim, este é assim. Pá, estou esclarecido. E acho que esta opacidade tem que deixar de existir. Agora, acho, e para terminar a minha primeira fase aqui de intervenção, acho que os instrumentos estão dados, têm sido dados passos, há passos que faltam e que deviam ser dados, como é óbvio. Agora, acho que certamente haverá casos que não foram decididos da forma que nós queremos, houve casos que foram decididos da forma que nós achamos, mas isso acho que faz parte da dialética judicial. Eu já ouvi-lo, já me apetecia contaminar já as perguntas seguintes, até porque quase que até fazia sentido, mas vou respeitar a minha própria ordem e vou manter a pergunta para o Dr. Luís Paulo Relógio, por exemplo. Acho que faz sentido, até pelo ângulo treinado que tem do lado do elo mais forte ou mais fraco, dependendo do ângulo, de quem tem a bola ou não, quando falamos da bola, que são os desportistas, e com longa prática nisso. Muito boa noite. Praticantes. João Pedro, mais uma vez, a todos os participantes, aos meus colegas de painel, mas também a todos os que se juntaram a nós hoje. Eu diria que, de facto, este tema, se começássemos a apertá-lo, a espremê-lo, amanhã de manhã ainda estamos aqui e com muito para dizer. O grande problema para mim
é difícil concentrar e dizer este é o core do problema, mas a verdade é que a intensidade da paixão que se desenvolve à volta do desporto, e vou pegar no exemplo que você citou, o futebol, e é de facto, atendendo à natureza, ou melhor, à origem dos participantes em todo este debate, todos oriundos de países de expressão portuguesa, todos eles países onde o futebol é provavelmente o desporto mais intensamente vivido. E porque mais intensamente vivido, mais intensamente discutido, absorvido, consumido. Tudo isto leva-nos e não nos percamos da questão inicial. O tema do nosso workshop é infiltração criminosa no desporto. Bom, porque é que se infiltra a criminalidade? Há muitos anos que eu sustento e irrito alguns jornalistas que muitas vezes, ultimamente já não tanto, também já estou a ficar velho e fora do foco, mas muitas vezes perguntavam qual é a sua opinião sobre a corrupção no desporto. E a minha resposta é sempre a mesma: não há corrupção no desporto. Não há corrupção no desporto. A sociedade é ela corrupta em si. Não há um dirigente desportivo, um agente desportivo que seja corrupto na sua prática desportiva e perfeitamente honesto na sua prática profissional, comercial. Não. A corrupção é um fenómeno social. E a corrupção, pego na corrupção porque ela abre a porta para praticamente toda a criminalidade que encontramos no desporto, ela surge da má formação e da deficiência de controle. O Dr. Sampaio não referi bem a dificuldade que muitas vezes temos de aceitar as decisões. Mas nós temos dificuldade de aceitar as decisões na sociedade civil. Lembra-se das discussões que temos no dia-a-dia em Portugal, e cito o exemplo português, por ser aquele que melhor conheço, ser aquele onde vivo imerso, das últimas decisões judiciais dos grandes casos, dos casos de frontline da opinião pública. Lembrem-se da transmissão televisiva que teve a leitura do despacho de instrução por parte do juiz Ivo Rosa. E as centenas ou milhares de folhas de jornal e de horas de televisão que consumiu depois, na crítica à justiça, é ela que está, digamos, no foco da opinião. E, portanto, é óbvio que quando nós tentamos avaliar, como João Pedro colocou muito bem a questão, o que é que ou como é que reagimos, como é que vivemos intencionalmente, é óbvio que, sendo o futebol, sendo o desporto uma atividade que arrasta paixões, que mexe com as emoções mais profundas do atleta, necessariamente, as decisões que são tomadas nas segundas-feiras, ou seja, no pós-jogo, são aquelas que mais mexem com o cidadão comum. A verdade é que, na segunda-feira, discute-se muito mais se foi erro do árbitro, ou se foi erro do Conselho de Justiça, ou do Conselho de Disciplina, ou do Tribunal Arbitral do Desporto, do que propriamente se foi erro do jogador que rematou ao lado, que meteu mal o pé na bola, ou porque, ao saltar, a bola lhe tocou na mão. Isso não interessa. O que interessa é que os julgadores que tiveram que apreciar o mérito ou demérito da sanção decidiram bem ou decidiram mal. E, infelizmente, este é o grande defeito da nossa cultura jurídica, e eu vou ouvir atentamente o professor Leonardo Andreotti também sobre esta questão. Pelo menos em Portugal, é mais importante a decisão do árbitro do que o erro do atleta no momento em que tocou mal a bola ou pôs o pé e queria, enfim, fez a falta quando não devia ter feito. Esta é, enfim, numa primeira opinião, a minha impressão sobre este tema e sobre esta matéria. Obrigado, sim, e faço a ponte já para o professor Leonardo Andreotti para saber se esta é de facto uma ponte que tem em comum duas margens
emocionais, em primeiro lugar Portugal e o Brasil, o tem também no vínculo ao negócio, e de há muito tempo ao negócio, e aqui é difícil ir a outra modalidade que não seja o futebol, porque é a mesma coisa que estar a comparar coisas incomparáveis, ou não, professor Leonardo Andreotti? Bom, professor João Pedro, eu agradeço a palavra, né? E principalmente eu quero, de forma muito rápida, de forma muito breve, agradecer o convite que me foi formulado. Faço, evidentemente, citando Mário Almeida, Fábio Figueiras, né? Nas pessoas dos quais eu estendo os cumprimentos e agradecimentos a todos os organizadores desse evento, que estão de parabéns. Um evento excelente, um evento cuja temática ela é extremamente relevante, importante, sobretudo nos dias atuais. Então, estar aqui hoje falando desse tema com vocês é para mim uma grande oportunidade, uma grande honra, né, principalmente em representar a nossa Academia Nacional de Direito Desportivo, que também, né, tem essa parceria com o Panathon Clube de Lisboa. Quero agradecer aqui as palavras iniciais, né, do professor Nora, do professor Luiz Paulo Relógio, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas já conheço, né, de nome, uma grande figura, uma grande autoridade. Então, para mim, estar aqui é aprendizado também. Tá? Então, agradecer a todos e faço na pessoa da Mirella, que é uma grande amiga, que está aqui conosco nessa atividade. E de forma muito objetiva, nessa primeira manifestação, né, eu começo pela questão emocional e dos árbitros, comentada pelo professor Luiz Paulo Relógio, no sentido de que, inclusive, quando da novidade, né, do VAR no Brasil, muito se comentou sobre será viável ou não essa ferramenta, será isso o fim do futebol, na medida em que, quanto mais a utilizar o VAR, menos, tendencialmente, os erros arbitrais e consequentemente, menores os comentários pós-partidas, né? Comentários na segunda-feira, na terça-feira, dos erros do árbitro, de modo que o erro é humano e o erro do árbitro faz parte da cultura do futebol. Então, isso foi muito comentado, e esse comentário, por si só, evidentemente com pouca propriedade, ele representa bem o que é o torcedor, o que é a paixão, o que é o futebol, que, para além de uma indústria, para além do seu caráter econômico, envolve questões que transcendem a própria razão, né, e alcançam ali a emoção de uma forma muito direta. Então, faço esse primeiro comentário para estender aqui a minha primeira resposta, a primeira manifestação, no sentido de que nós estamos envoltos a uma série de riscos, né? Nós estamos dentro dessa temática ética no desporto, essa temática um pouco mais ampla de governança, tratando de riscos de um grande negócio, de uma grande indústria, como é a indústria do esporte em geral e a indústria do futebol em particular. E, nesse sentido, qualquer situação que ponha em risco a sustentabilidade desse sistema e desse esporte, evidentemente que precisa ser combatido de alguma forma. A citar a violência nas competições, na violência dos adeptos, a questão da fraude esportiva, dentre outras tantas situações que nós enxergamos de cara, né, quando tratamos dessa questão ética. Mas o que eu gostaria de acrescentar, né, é que os riscos transcendem também a essa prática ilícita e chegam, de uma forma muito direta também, às questões econômicas, as questões que trazem um desequilíbrio econômico e, consequentemente, um desequilíbrio técnico na competição e que viola frontalmente aquele princípio que todos nós conhecemos, né, e aqui é caro para todos nós, que é o princípio da par condicio, é o princípio da paridade de armas, a paridade de competições. Então, os riscos estão no nosso, né, sistema, os riscos estão ao nosso redor e nós precisamos enxergar a integridade de uma forma um pouco mais ampla para alcançar também essa disparidade, muitas vezes econômica, que atinge, né, esse bem jurídico maior, que é o equilíbrio da competição. Então, o que eu posso dizer nessa primeira manifestação, em termos de conclusão, é que cada vez, e aí eu concordo com o professor Nora, com a sua manifestação inicial, cada vez mais nós estamos perdendo o interesse no futebol, enquanto paixão do torcedor. Isso é nítido, né? Nós não precisaríamos de um aspecto científico para comprovar esta sensação.
esta impressão de que o interesse vem decaindo, vem decrescendo ao longo do tempo. Isso se dá por uma série de motivos que devem ser estudados, sobretudo pelas entidades privadas, pelas entidades esportivas, mas sem descurar também da responsabilidade estatal. O Estado também tem que estar atento, né, a esse movimento, porque eu acho que, e esse é o propósito, inclusive, da atividade, essa dicotomia público-privada, essa compatibilização de interesses, ela existe e precisa ser efetivada para salvaguardarmos o esporte em geral e esse esporte tão magnífico que é o futebol, que todos nós gostamos. Então, para uma primeira manifestação, né, me atenho aqui a esses pontos para a reflexão apenas dos demais. E agradeço, eu próprio tenho que me disciplinar aqui, centrando no tema, até porque tenho deixado muitas pistas nos vossos depoimentos e, sobretudo, tentar gastar o mínimo de tempo possível com as perguntas. Obrigado. A próxima que tenho tem a ver, e pode ser para o Dr. Sampaio Nora, tem a ver com a forma como o mesmo futebol que temos estado a falar tem reagido ao longo do tempo à posse dos direitos sobre os esportistas e logo da titularidade depois dos resultados, eventualmente sobre ela. Sendo mais concreto, nós passámos uma fase em que os fundos eram os grandes investidores do futebol, que o anonimato dos fundos permitiu eventualmente mais do que aquilo que se pretenderia em relação aos seus titulares, a quem é que ganha e quem é que investe, ou quem é que investe e ganha o quê com isso. Houve abordagens diferentes, em primeiro lugar, desde logo a guerra aos TPOs, portanto às third party ownerships, à posse de algo por alguém que não tem diretamente a ver com o negócio, que não sejam os clubes ou os jogadores, para ganhar. Portanto, passámos de um extremo ao outro. A forma como, por exemplo, a Liga Inglesa passou a regular as entradas e saídas de dinheiro num determinado negócio, imagino eu que seja um dos exemplos, pelo menos em determinado momento, dos que estudei um bocadinho mais claros, ou seja, nós ficamos aqui com o dinheiro, venha quem comprovar ter parte nele e entregamos, porque é que esse tipo de ações não terá sido seguida de uma forma uniforme pelo futebol a nível mundial, sendo que FIFA e UEFA têm seguramente, ou pelo menos tinham naquela altura, salvo erro, Platini e Blatter, os presidentes, alguma intenção de haver alguma uniformidade na forma de lidar com isto. O que é verdade é que não há de forma transnacional, tanto quanto eu saiba, e gostava até que o confirmassem, uma forma de, ainda hoje, conseguirmos comprovar quem é que é dono do quê num negócio de transferência de um jogador e nem sequer vou aos montantes envolvidos e à forma como, de forma tentadora, eles podem passar de um lado para o outro, usando um futebolista apenas como uma justificação de uma fatura. Está com o micro desligado. Ok. Vamos agora ao encontro daquilo que falámos de transparência. E eu acho que a FIFA, pegando no exemplo que falou da FIFA, tomou a decisão em 1 de abril de 2015, que foi a decisão mais fácil. Nós estávamos a atravessar uma crise eu não sei se me estão a ouvir. Agora sim, Penso que sim. Eu estava aqui até na dúvida se o problema era só meu. Se pudesse repetir, sim. Claro que sim. Houve a necessidade, pronto, em 2015, 1 de abril de 2015, não é 1 de abril, mas não é mentira. A interrupção é só minha? Não, o Zé Miguel está com problemas de streaming, porque Ora, Estava-me isto não a costuma apresentar acontecer problema. aos, isto não costuma acontecer aos jornalistas, ficassem a resposta a pedir. É porque esta ainda por cima é uma pergunta difícil. Vamos tentar de novo? Não. Peço-lhe desculpa, isto aqui, a internet é que pode estar aqui a falhar. Agora, se me Mas estão a ouvir... antes a internet que nós. Basicamente, pronto, vou tentar ser sintético, tentar entender que isto não é nenhuma censura da parte da internet, que me deslingam aqui para não ouvirem a minha pergunta. A teoria da conspiração. Exatamente.
Basicamente, por força da crise global que atravessou e assolou todos os países, os bancos deixaram de dar dinheiro aos clubes e às sociedades esportivas e houve necessidade de criar aquilo que foram os fundos. Os fundos, a 1 de abril de 2015, a FIFA entendeu, em vez de regulamentar, proibir os fundos, ainda criando um período transitório pequeno para que pudessem resolver as questões criadas. Os fundos tinham um problema que era aquela expressão que eu usei há bocado do iceberg. Ninguém sabia do que era dono do quê. A FIFA, com o andar dos anos, percebeu que cada vez mais se pagavam comissões a agentes e cada vez menos se pagavam direitos de formação. E então foi a partir desta ideia que se criou a Clearing House. A Clearing House, para quem não sabe, que a FIFA tem agora um acordo com o Banco Francês para implementar a breve trecho, tem a ver que, como acontece também, como disse o João Pedro Mendonça, em Inglaterra, todos os montantes pagos no âmbito de uma transferência são pagos por intermédio de uma federação desportiva ou da entidade que superintende ou regula aquela transferência. E é isso exatamente que o João Pedro fala. Há uma comissão para receber, o montante é pago. A que é que se deve este montante? O que é que se deve esta fatura? Quem é que é dono do quê? A Federação Portuguesa de Futebol, como outras entidades, estão também a trabalhar no sentido de criar uma clearing house, mas de facto a clearing house mais avançada é a da FIFA, que se vai dedicar numa fase inicial aos direitos de formação e aos mecanismos de solidariedade, porque percebem efetivamente como é que pode haver cada vez menos direitos de formação ou training compensation e mecanismos de solidariedade, ao invés das comissões que todos os anos sobem em flash. Eu não acho mal nenhum que se paguem as comissões que se pagam. Agora, como toda e qualquer transferência ou toda e qualquer operação financeira tem que estar baseada nos contratos estes que têm que ser legais e que têm que ter uma fundamentação jurídica para o fazer. Ponto final. Não podemos dizer, como cada vez mais as pessoas dizem, porque o futebol é um mundo à parte, porque isto não acontece. Não pode acontecer. Em cada momento tem que ser explicado o porquê. E as clearing houses vão obrigar, efetivamente, que haja essa transparência. Porque vai haver um controlo intermédio entre o pagador e o vendedor, que vai para além da emissão da fatura e da transferência subsequente, e eu acho que isso vai ser muito importante. Agora, também lhe digo uma coisa, João Pedro, apesar de ser jurista, sou completamente a favor dos fundos e dos TPOs. Os fundos e os TPOs deixaram de estar em uso. Porquê? Porque começaram a comprar clubes. Cada vez mais as pessoas deixaram de ter fundos porque começaram a comprar clubes. Para se tem um clube não precisa de um fundo. Agora, eu acho que os fundos devem obedecer a critérios de transparência. Por exemplo, qual é a entidade em Portugal que podia fazer um controle destes? A CMVM. A CMVM está obrigada a controlar as operações e pede informações, mas estão circunscritas às sociedades esportivas, no caso do desporto, que estão cotadas em bolsa e não qualquer outra. Se calhar é importante avançarmos e percebermos efetivamente que esse controle, para bem do bom nome, da transparência do desporto, tem que ser alargado a outras sociedades esportivas. Agora, também devo-lhe dizer, eu gosto muito de sociedades esportivas e de escrever sobre sociedades esportivas, já constituí algumas, e costumo dizer que não podemos morrer da doença, mas não podemos morrer da cura. Temos que criar um controle justo e equilibrado. Agora, quando eu digo justo e equilibrado, não é no sentido de vamos fechar os olhos a isto. Não. É criar uma estrutura eficiente, mas simultaneamente eficaz. Pegando naquilo que disse há bocado, que é que cada pessoa, por mais fora que esteja do mundo do futebol, consiga perceber que é assim. Obrigado. Não sei se a sua experiência desse lado do Atlântico é semelhante e já agora a sua convicção também, Leonardo Andreotti. Não, perfeito. Eu acho que os comentários do professor Nora são bastante diretos naquilo que precisa ser observado, que basicamente é a transparência, né? Nós estamos diante de um movimento associativo, um movimento privado, um movimento em que vige
o princípio da autonomia, né? Autonomia privada, autonomia da vontade das partes. E quando há autonomia, claro que a regulação ela é extremamente importante, mas a autonomia ela precisa ser respeitada até para que se respeite de forma equânime, isonômica, as distintas realidades, né, dos distintos clubes, federações e todos aqueles stakeholders do sistema. Agora, isso me traz uma reflexão, e aí você, João Pedro, falou do Atlântico, né? Uma reflexão em termos de transnacionalidade, em termos de regulação única. Eu concordo com essa premissa, no sentido de que muitas vezes a regulação uniforme, aquela, né, basicamente imposta, muitas vezes no exercício de uma posição dominante de uma federação, como é o caso da Federação Internacional de Futebol, ela é extremamente relevante, importante, eficiente, né, eficaz, e talvez a única forma de se regular um sistema tão complexo, né, e tão cheio de detalhes que podem ou propiciar uma evolução do próprio sistema ou a própria derrocada do sistema, né? Tanto é que nós vemos a cada momento, desde o caso Bosman, pelo menos, muitas ações judiciais que vieram a impactar, né, de forma global todo o sistema organizacional do desporto. O fato é que, nesse ponto de transnacionalidade, o que eu coloco aqui para reflexão é que muitas vezes, a depender da situação, a depender do tema, mas principalmente naqueles temas em que vige esse princípio da autonomia, uma regulação uniforme que talvez desconsidere as distintas realidades setoriais, regionais dos países, pode trazer também aquilo que a gente busca combater, que é o desequilíbrio, né? Então, quando uma norma, não estou dizendo que é exatamente o pensamento desse caso em concreto, mas vou falar em abstrato. Quando uma norma, né, é regulada, é pensada, elaborada, né, editada no âmbito de uma federação, sem considerar essas características regionais, esse desequilíbrio aumenta, essa disparidade aumenta. Quando eu penso num clube alemão, num clube italiano, num clube espanhol, num clube português e num clube brasileiro, num clube argentino, são realidades totalmente diferentes, totalmente distintas, né? Então, Ainda quando que eu às vezes regulo... não, ainda que às vezes não sejam na titularidade dos direitos, ou seja, há investidores que estão nesses pontos todos do globo a trabalhar com eles próprios. Ou Não, seja, há donos de clubes na Europa, no Brasil, a Itália, onde quer que seja, que estão em realidades diferentes, mas a trabalhar com o mesmo objetivo, o seu. Não, perfeita observação. E veja que nós estamos dentro do mesmo objetivo, né? São interesses comuns, interesses mútuos, dentro de uma mesma finalidade de evolução de um sistema que é econômico por natureza. E muitas vezes a realidade de clubes europeus é uma realidade daquele que compra. E a realidade do clube sul-americano é a realidade daquele que vende. Então, dentro desse negócio como um todo, muitas vezes, né, regular de forma a extirpar do sistema um determinado ponto de investimento, ao invés de regulá-lo de uma forma mais adequada, talvez não seja, ou pode não ser o melhor caminho, porque isso mataria, né, aquele ponto de investimento de clubes que dependem disso para a sobrevivência dentro de um sistema. Então, nós temos uma disparidade natural. Os clubes sul-americanos vendem atletas, os clubes europeus compram atletas, né? E às vezes o TPO, vou colocar um exemplo concreto, ele foi pensado numa forma de investimento, né? E que se encontrava muito mais aderente à realidade clubística brasileira, argentina e assim por diante, do que propriamente os clubes europeus, né? E nem todos eles, inclusive. Enfim, volto a dizer, não estou dizendo que isso é correto, que é errado, mas apenas a título de reflexão, diante de várias normas que são reguladas pela Federação Internacional, não só no futebol, mas outras federações internacionais, o caráter da transnacionalidade deve trazer como necessário uma observância dessa realidade regional, né, que precisa ser observada, sob pena de um desequilíbrio ainda maior, de um sistema que precisa coexistir, precisa ter uma certa sinergia, uma harmonia para a sua sustentabilidade. Obrigado. Dr. Luís Paulo Relógio, vou incorporar aqui uma
uma semi-teoria da conspiração, sem identificar detalhadamente de um lado ou do outro do Atlântico ou do Mediterrâneo, do que quer que seja, a titularidade do quê, às vezes até pelos valores envolvidos, perante aquilo que falando concretamente, há um jogador que não nos parece justificar tanto valor à volta dele, que é transferido de um lado para o outro, sem conhecer a titularidade de quem é que e com que interesse faz passar dinheiro através dessa venda de um sítio para o outro, de que forma é que podemos ficar tranquilos que, mais do que justificar o talento do indivíduo, o jogador, essa transferência não é mais do que justificar uma fatura e logo a transferência de um dinheiro para o outro, porque há a subjetividade do valor do jogador que às vezes pode ser tentadora, não se identificando quem está a fazer o quê, para limpar o dinheiro. Pois. E voltamos novamente à questão da criminalidade no desporto. Que é o foco deste painel. É o valor do jogador, da qualidade do jogo do jogador, ou é o valor da qualidade da engenharia financeira dos dirigentes ou dos agentes que geram esse negócio? Eu tive a oportunidade, e enfim, considero que foi um dos momentos mais intencionalmente vividos da minha vida, os 16 anos em que estive ligado à criação e desenvolvimento do sistema de licenciamento de clubes. E o sistema de licenciamento de clubes procurou introduzir a transparência e o controle. Eu concordo com o Zé Miguel, desculpem lá, enfim, para não estarmos aqui com outras pessoas, somos amigos todos há muitos anos, quando ele diz que acredita nos fundos. Os fundos surgiram em alguns países, principalmente em Portugal. Portugal foi um dos primeiros países que criou a figura dos fundos. E reparem que quem principalmente gerou a oposição aos fundos foram os 5 grandes, chamados Big Five. As 5 maiores ligas europeias. Porquê? Porque de repente encontraram capacidade económica de compra em pequenos países, Portugal e outros pequenos países que começaram a recorrer aos fundos de forma transparente. O problema, meus amigos, é que sempre que um animal morre na natureza, as aves e os animais carnívoros aparecem. Sempre que um negócio se gera, um bom negócio se gera no desporto, e no futebol em particular, surgem os abutres. O problema está nos abutres, não está no negócio, não está no desporto. E, portanto, as coisas têm nomes. O controle é fundamental. Nós temos normas. Eu, aliás, tive o cuidado de parar, enfim, umas notas para esta nossa intervenção, de levantar toda a criminalidade, porque o tema é infiltração criminosa do desporto, eu andei à procura, a tentar rever, e toda a panóplia de crimes que encontramos no desporto, futebol e outros, no desporto, toda a panóplia de crimes que se podem infiltrar na vivência desportiva, estão cobertos pela lei. Diferentes leis. Leis específicas que regulam o branqueamento de capital, leis específicas que regulam a corrupção, normas específicas para sancionar toda esta criminalidade. O problema está no controle. Controle efetivo. Mas quando os Big Five ficaram aflitos, de repente os fundos traziam ao mercado concorrentes com capacidade económica, hoje descobrimos uma realidade interessante. Na altura ninguém questionou quem é que era o dono de Chelsea. Era um senhor muito simpático, engraçado, quer dizer, tinha uns iates muito bonitos. Afinal, o dono do Chelsea era um senhor chamado Vladimir Putin. Não é? E agora a Europa reagiu com as sanções à Rússia, com todas essas coisas, e começamos, e o mercado está cheio de livros sobre o que é que se passou na Rússia nos últimos tempos. Mas a Rússia andou a encher os mercados de capitais que nunca ninguém se preocupou muito de saber de onde é que vinham. Não interessa. Pá, é muito dinheiro e dá jeito. E nós, europeus, temos uma culpa grande no cartório.
Não vale a pena assediarmos para o ar ou para o lado e fingir que não é nada connosco. Mas é uma realidade. E a realidade sociopolítico-económica que estamos hoje a viver, todos nós, talvez, não sei como é que neste momento no Brasil e noutros pontos do globo, estas repercussões estão a fazer sentido, mas elas são grandes, são talvez maiores, com uma dimensão mais intensa do que os problemas do desporto, embora aqui, obviamente, que estamos a tratar das questões do desporto, mas não são indissociadas. Estão ligadas, têm algo a ver com esta realidade. Quando o dinheiro entrou nas diferentes economias do desporto, quando o dinheiro entrou nas diferentes economias do futebol, deu muito jeito. Agora, se calhar não dá tanto jeito. Era a sua pergunta, João Pedro. A titularidade. O que é isso da titularidade? É porque a questão da titularidade, eu lidei muito com a questão dos fundos logo que eles surgiram, eu estava ligado na altura à Federação Portuguesa de Futebol e começou a ser questionado primeiro a titularidade dos fundos, não a origem, mas a questão dos fundos gerava, e veio a dar origem ao TPO, gerava outra questão. Quem é que efetivamente geria a relação contratual clube-jogador? É a direção do clube? Ou é o fundo que diz ao clube agora tens que vender porque eu quero realizar dinheiro? E esta mistura de interesses, esta interpenetração da gestão económica do negócio, esta tentativa de regulação, embora um grande número dos contratos, eu analisei dezenas, centenas de contratos de fundos, e de facto havia cláusulas de salvaguarda, em que o clube tinha o direito à gestão efetiva. O problema é que uma coisa é ter no papel o direito à gestão efetiva da relação contratual com o jogador, outra coisa é quando o clube tem, não mas 10 jogadores cuja aquisição foi permitida, possibilitada por fundos, se não o mesmo, com titulares semelhantes, e a certa altura eles dizem, se não venderes o jogador A, então vamos começar a criar limitações e problemas ao jogador C e D e E. E é esta gestão de fora que vem perturbar a já de si não muito fácil relação da gestão contratual de uma equipa, de um plantel, que introduz distropias e vem afetar claramente a relação. E, portanto, quando o Zé Miguel falava há bocadinho dos fundos, mas controlados, é isto, de facto. Os fundos em si são uma realidade importante, mas eles têm que ser equilibrados com duas coisas, com uma boa regulação e controle, mas também, e isto para ir de encontro ao que disse há pouco o Leonardo Andreotti, a necessidade de que as regras reconheçam o princípio da equidade. A equidade não é igualdade. Nós temos realidades sociais e económicas distintas. A América do Sul, de uma forma geral, produz jogadores para o mercado e a Europa, de uma maneira geral, é comparadora, chamemos assim. Eu não gosto muito das expressões, mas é a realidade. Não vale a pena estarmos aqui a fugir das palavras. É a realidade. Portanto, há uma entidade que produz e há uma entidade que compra. E, portanto, são realidades distintas que se encontram, neste caso não a meio do Atlântico, mas que se encontram nesta inter-relação desportiva. Não é por acaso que a Europa digamos, a Europa e a América do Sul são talvez os dois continentes onde o futebol tem uma expressão mais, não quer dizer que noutros pontos do globo não a tenha, mas, e aqui não podemos também esquecer-nos de África, e ela própria também é uma fonte, eu diria quase inesgotável, de jogadores na Europa. E, portanto, estas são as realidades. Nós começámos por pegar no futebol como, digamos, pedra basilar desta nossa discussão. Era difícil que não o fosse.
Pois, ouça, é que esta realidade não é só do futebol. Tem esta dimensão visível, esta visibilidade, mas ela existe mais reduzida, com certeza, noutras modalidades desportivas. Mas não há dúvida nenhuma, e isto que estamos aqui a falar é claramente a realidade do futebol no mundo, neste triângulo Europa, África, América do Sul, é a realidade. Antes que a marreta do tempo se abata sobre nós, e porque estes são temas que se apenas conseguimos aflorar com 3 convidados destes numa hora, gostava de ir ao ângulo do indivíduo. E até para não nos cingirmos então só ao futebol, ainda que seja difícil, que mais uma vez não seja esse o melhor exemplo deste ângulo. Até que ponto é que esta infiltração criminosa no desporto está, através do seu enquadramento normativo em vigor, a proteger a liberdade do indivíduo de realizar o seu sonho? Quando digo indivíduo, é o desportista. Se estamos a falar da titularidade de direitos sobre o seu talento, sobre o seu futuro, sobre o seu presente e até sobre o seu passado, quando falamos de direitos de formação, até que ponto é que conseguimos preservar, no meio desta fornalha de dinheiro, a liberdade individual do indivíduo de seguir o seu sonho e concretizar onde quer o seu talento? E desculpem-me se a pergunta é audaz para os 10 minutos que faltam para terminar. Doutor Sampaio, não era para terminar, porque já o calei há muito tempo. Não, nada disso. O problema é muito sério e muito concreto, e é importante ver o que é que disse o professor Paulo Relógio, porque disse uma coisa que é importante. Eu penso que estão todos a ouvir-me, certo? Sim, sim. Sim. Que é, por exemplo, pegando naqueles fundos do BES, em que havia efetivamente, para aos dias de hoje, basta ver os fundos e ter uma decisão e perceber o que é que efetivamente aconteceu, para perceberem, para ver os fundos, se não há TPI ou não, porque ali uma parte, ao fim de X anos de contrato, os clubes não tinham esse poder manter os jogadores, porque os clubes tinham que o vender. É óbvio que isto não era uma pistola apontada à cabeça, mas era do género uma questão relativa a uma questão do género, o vencimento em que era em escadinha e chegava a um ponto em que era incomportável para os clubes. Esse é o primeiro ponto, eles não tinham o poder. E falando de maus exemplos, não acontecem só em Portugal. Por exemplo, como é que nós vemos que países como França, Inglaterra e a Polónia proibiam o TPI, a influência, e havia clubes como o Manchester City, como o Chelsea, como o Manchester United. E isso é preciso perceber. É preciso perceber, também há maus exemplos, por exemplo, o caso do Neymar, para a ida do Neymar para o PSG, para contornar o fair play financeiro, o Neymar celebrava o contrato com uma empresa que comprava o passe e pagava a cláusula do Neymar ao Barcelona, e o Neymar era emprestado. Estes casos que nos fazem pensar que temos que ser mais audazes. Agora, toca ao indivíduo. O que toca à criminalidade em concreto, e o professor Paulo Loja falou muito bem dessa questão. A questão é muito clara e muito concreta. O volumar de ilícitos criminais tem aumentado. E relevo um que todos nós ouvimos falar de quem gostava de futebol, que era o prémio para alguém ganhar. Não era para perder, que isso já era criminalidade. Isso, a partir da época 16-17, por força do novo regime da corrupção, foi proibido, entrando naquele caminho da oferta indevida de vantagem. E não estamos a falar de umas multas ECA, estamos a falar de penas de prisão que podem ir até 5, no caso do passivo, e 8, no caso do ativo. E esse é um ponto importante. E eu sou sincero, até era uma pessoa que não achava que essa prática poderia ser grave para o futebol. Agora, percebemos claramente que a integridade do futebol ou do desporto está posta em causa com práticas destas, obviamente. E percebemos, vendo, por exemplo, o que aconteceu num jogo duplo, que o que leva a essas situações são situações de carência económica, situações de salários em atraso de forma reiterada, como havia num caso duplo, que levava a este tipo de prática. E eu acho que é importante percebermos que o indivíduo
no momento, nada. Já tive um jogador que me telefonou, que jogava no Chipre, a chorar porque o presidente chegou ao intervalo ao balneário com um monte de notas e disse: epá, temos que perder por 6-0. Depois as instâncias disciplinares resolveram o assunto, eles desceram de divisão para ter essas práticas, mas é para vermos como em Portugal isto não acontece desta forma tão, como é que eu ia dizer, tão descarada. Agora, menos que eu tenha conhecimento, o Dr. Paulo já fez ali uma expressão, que eu tenha conhecimento. Agora, e quero crer que não aconteça. Agora, efetivamente, a relação laboral que existe entre um clube e um jogador, a vontade do jogador é muito pequena. Se calhar, caricaturando, se pode fintar para o lado direito ou para o lado esquerdo. E nada mais. Ou se remata a baliza ou passa ao colega. A realidade dói, mas não se põe debaixo de uma pedra. É o elo mais fraco, o jogador, o atleta, Leonardo Andreotti. Perfeito. João Pedro, eu vou tentar trazer a minha manifestação final, né, nessa questão, de uma perspectiva talvez um pouco diferente, mas lógico, na perspectiva da liberdade do atleta, enquanto protagonista de um sistema, né, ou uma peça dentre tantos outros atores, tantos outros players do sistema. Né? Nós estamos, como eu disse um pouco antes, nós estamos dentro de um sistema. Tudo precisa ser visto na perspectiva sistêmica. A interpretação, a avaliação, a averiguação isolada de uma questão, ela é míope, ela não traz um resultado efetivo, não traz um resultado eficaz para aquilo que se pretende em termos de regulação de um sistema. Então, eu ousaria dizer que a liberdade do atleta, né, enquanto protagonista desse sistema, ela precisa ser não só observada, mas ela precisa ser salvaguardada. E aquele que precisa se salvaguardar, né, exercer o seu poder, né, até porque está muitas vezes em posição de dominância, é o organismo desportivo, em conjunto com o Estado. Em 1997, nós tivemos já um Tratado de Amsterdã que, de forma muito clara, orientava um diálogo institucional, um diálogo de instituições, inclusive públicas e privadas. Por quê? Porque o interesse é comum, o interesse na salvaguarda de direitos, questões que devem ser tuteladas, não só pelos organismos privados, mas também pelo Estado, do ponto de vista público. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que aquele esportista que pretende alcançar um sonho, ele não consegue fazer isso sozinho. Se o sistema não protegê-lo, a título de exemplo, punindo de forma rigorosa aquele que se dopa, aquele que é flagrado em controle de dopagem, aquele que aceita vantagem ilícita para fins de alteração de um resultado esportivo, aquele que solicita, aquele que dá. Se o sistema não proteger este atleta limpo destas situações ilícitas, este atleta limpo não seguirá o seu objetivo e não alcançará o que você mencionou muito bem em termos de sonho esportivo, o seu objetivo. Né? Então, de uma forma bastante genérica e, por outro lado, também objetiva, dentro dessa delimitação, eu diria que cabe ao Estado e cabe ao particular, né, em conjunto, chegar numa situação de proteção, de segurança jurídica aos atores principais desse sistema, sobretudo o atleta, que somente a partir disso terá a sua liberdade garantida. A título de exemplo apenas, nós temos no Brasil uma lei federal, a Lei 10.671 de 2003, que é o Estatuto do Torcedor Brasileiro. É como se fosse um código de consumo do torcedor, do esporte, a proteção ao torcedor. E dentro do contexto de proteção, dentro de vários dispositivos, né, constam efetivos tipos penais, crimes, que protegem, por exemplo, a integridade da competição. Então, tudo isso que eu mencionei, a título de exemplo, dar ou prometer vantagem, solicitar, né, receber, para fraudar a competição, a fraude como um todo, a violência de torcidas, tudo isso é tutelado pelo Estado, a título de exemplo. Né, e que corrobora aqui, dentro dessa questão toda, com a necessidade de salvaguardar o indivíduo, justamente para que se salvaguarde a sua liberdade.
Sem som. Está sem som, João Pedro. Bolas, e ainda por cima a prender o tempo. Como começámos 3 minutos mais tarde por causa da tecnologia, pedi encarecidamente ao professor Jorge Carvalho se pode-se dar a liberdade de falar sobre a liberdade do atleta ao Dr. Paulo Lage. Sim, com certeza. Eu vou ser o mais sintético possível. Eu diria que no tema a infiltração criminosa no desporto, ainda bem, João Pedro, obrigado por essa pergunta. Porque essa leva-me a uma resposta muito sintética. Por muito grave que seja o crime, assédio sexual, branqueamento de capitais, corrupção, dopagem, ainda é mais criminoso que todas estas viciações da verdade esportiva destroem a vida de centenas, de milhares de jovens cujo sonho é desenvolver uma atividade desportiva do ponto de vista profissional, como é óbvio, alcançarem o zénite, o ponto mais elevado, viverem o seu sonho e não o poderem fazer porque no meio do caminho interesses difusos, mesquinhos, puseram à frente desse sonho o crime. Era uma listagem que nós podíamos fazer aqui e íamos sempre descobrindo mais um. O crime que levou a que outros interesses se pusessem à frente do que é a realidade do desporto. É o mais longe, o mais rápido, o mais alto, ou seja, conseguir a melhor performance para que, e concluo pegando na imagem muito feliz do Leonardo Andreotti, o consumidor, o adepto, aquele que adora ver o desporto. Se calhar muitos já esqueceram que o que gostavam era de ver a prática desportiva, ver a excelência, ver a perfeição, ver aquele gesto, aquele golo fabuloso, aquela jogada fantástica. Tudo isso desaparece. O que interessa é o que é que o árbitro disse, o que é que o treinador disse no final do jogo, o que é que o presidente comentou, não sei o quê. Ou seja, é uma ressonância tão grande à volta daquilo que é essencial no desporto, que o grande crime é que lentamente se vai destruir o desporto. Muito obrigado a todos por me darem esta oportunidade, mais uma vez, de expressar aquilo que eu sinto há mais de 4 décadas e que não me canso nem me calo de dizer, por isso é que cada vez sou menos ouvido e é mais inconveniente aquilo que eu às vezes digo. Muito obrigado. Acho que estou tentado a arranjar maneira de vos fazer exatamente o contrário, mas terá de ser noutro fórum. Perdoe-me, professor Jorge Carvalho, já não vou fazer a síntese que me cabia. Agradeço muito o vosso conhecimento partilhado numa hora. É um desafio estar aqui a moderar e a melhor homenagem que faço ao vosso conhecimento e àquilo que transmitiram, e já agora às suas palavras, Dr. Paulo Relógio, é dizer que foi o meu pai, que faleceu este ano, que me semeou o gosto pelo desporto e o gosto por essa magia que estava a trazer para a nossa conversa. E muitas vezes o cito quando, entrando num café e vejo adeptos a discutir sobre desporto, e nomeadamente sobre futebol, sobre os milhões que vão daqui para ali, eu digo sempre, mas caramba, eu aí, se isso contar, eu era adepto de um banco, não era adepto de um clube. Obrigado. Obrigado pela deixa. E pela vossa sabedoria, e pelo vosso tempo e pelo vosso convite, professor Jorge Carvalho. Muito obrigado, João Pedro Mendonça. O nosso moderador, foi uma excelente mesa de workshop. Obrigado, Sr. Professor Paulo Relógio, professor Leonardo Andreotti, professor José Sampaio Nora, pela vossa disponibilidade e pela vossa sabedoria. Foi um workshop bastante dinâmico e, em nome do Panáculo Clube de Lisboa, agradecemos a vossa disponibilidade, assim como agradecemos a presença de todos os participantes
e, uma vez, também o nosso obrigado aos nossos parceiros. Então, amanhã retomamos, amanhã, dia 2 de outubro, retomamos com o terceiro bloco, às 12 horas. Obrigado. Obrigado.